cachorra cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. No final da 5ª temporada da série Game of Thrones, o Jon Snow morre. Spoiler, mas tudo bem, ele melhora. Um dos primeiros vídeos que eu postei aqui nesse canal foi justamente sobre essa morte. Seguinte, por que Jon Snow morreu? Isso foi há muito tempo, quando eu ainda tinha rosto. Por que eu tô com tanto botão desabotoado, hein? Quando Game of Thrones ainda existia. O que é engraçado, né? Uma série que fez tanto sucesso ter sido cancelada sem um final. Que grande perca. Meu principal ponto nesse vídeo é que a morte de Jon Snow foi praticamente irrelevante na trama de Game of Thrones, porque ele ressuscitou 5 minutos depois e boa parte do elenco da série sequer ficou sabendo que ele morreu. Então assim, pra que ele morreu? Seguinte, por que Jon Snow morreu? Algumas pessoas nos comentários desse vídeo vieram gentilmente me avisar que essa morte foi necessária por causa do juramento da Patrulha da Noite, que lá na primeira temporada o Jon Snow jurou servir a patrulha até a morte, e como ele já morreu, tecnicamente acabou o expediente. Sextou. E eu entendo, faz sentido, mas não é esse meu ponto, filha da puta. A trama de Game of Thrones precisava se livrar de uma armadilha criada pela própria trama. A morte e consequente ressurreição de Jon Snow foi uma gambiarra, um jeitinho brasileiro que os roteiristas encontraram para se livrar de um elemento que impedia a narrativa de avançar. É uma morte que não tem nenhum significado simbólico, mitológico ou emocional. É uma morte burocrática e vazia que não significa nada. Então, para todo mundo que até hoje me manda mensagem corrigindo esse vídeo, vai se Como eu disse, não é esse o ponto, mas eu quero elaborar melhor esse raciocínio para além de Game of Thrones. Até porque, hot take, foda-se Game of Thrones. Nesse vídeo, eu quero refletir um pouco sobre o significado da morte na ficção e nas nossas vidas. Esse vídeo é sobre a morte. A expressão latina memento mori significa algo do tipo lembre-se da morte ou lembre-se de que você vai morrer. A ideia por trás dela está difundida em diversas culturas ao redor do mundo, mas memento mori especificamente está associada à tradição cristã. É um lembrete da transitoriedade da vida e da futilidade dos prazeres da carne. Que delícia. O que é perfeitamente traduzido pelo vídeo que diz que essa cachorra vai já morrer, viu? Só comendo pão com banana. A tradição de lembrar que a morte existe está presente em diversas criações humanas. Na pintura, na literatura, na arquitetura, na televisão, na internet e na nossa mente. No campo da psicologia social, existe um negócio chamado Teoria do Gerenciamento do Terror, que vem de um livro chamado A Negação da Morte, do Ernest Becker. Esse livro fala que o comportamento humano é moldado pela consciência da inevitabilidade da morte. Ok, meu filho, mas é uma consciência que entra em conflito com o nosso instinto de autopreservação. A gente sabe que vai morrer, mas a gente não quer morrer. Esse conflito, segundo esse cara, faz com que a gente crie sistemas de heroísmos e projetos de imortalidade. Basicamente religião e prédio em formato de pinto. Tudo isso é muito bem traduzido nessa cena da série The Good Place, em que Luciana Vendramini explica pra Nuno Leal Maia a relação que nós, seres humanos, temos com a morte. All humans are aware of death. So we're all a little bit sad. All the time. O resumo da história é que a morte é uma parte fundamental da existência humana. Hot take, a morte significa alguma coisa. É a nossa única certeza e a gente não sabe mais nada a respeito dela. É o mistério definitivo da nossa existência nesse planeta. O mal irremediável. Aquilo que une tudo que é vivo num só rebanho de condenados. A morte está presente em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes, de uma forma bem exagerada e dramática. Mas na maior parte do tempo, ela tá ali na surdina, nas nossas interações sociais, na pintura, na literatura, na arquitetura, na televisão, na internet, na nossa mente e nas nossas histórias. É até um clichê hoje a forma que a morte é usada como um recurso narrativo para chocar a gente, para fisgar a audiência quando uma história não tem mais pra onde ir, para criar um drama fácil, para vender gibi. Já virou lugar comum em tudo que é história os personagens morrerem e ressuscitarem o tempo todo. Oh my God, they killed Kenny! E por um lado, isso acontece porque
Bom, uma das narrativas fundamentais da nossa cultura envolve um cara barbudo morrendo e aparecendo 3 dias depois falando: gente, eu tava lavando cabelo. Mas por outro lado, a morte é uma parte fundamental da existência humana. A morte significa alguma coisa. É impactante quando um personagem morre. E histórias serializadas como folhetins, quadrinhos e séries tipo Game of Thrones precisam desse impacto para que a gente continue consumindo elas. Eu ainda tô aqui, cara. Mas a consequência disso é que nada importa. Em vez daquilo que une tudo que é vivo num só rebanho de condenados, a morte vira um sustinho. Passou já, boba. Mas não foi sempre assim. Quando a Jean Grey morreu no final da saga da Fênix Negra, em 1980, isso foi um choque. Quem lia os gibis dos X-Men na época, quem acompanhava quadrinhos na época, não estava acostumado a ver seus personagens preferidos morrerem. E se alguém morria, morria mesmo. Houve exceções, mas no geral, sim. Quando alguém morria, morria mesmo. Depois dessa morte, personagens tipo Ciclope e Professor Xavier se veem forçados a encarar que não importa o quão poderosos eles sejam, eles também são mortais. O luto do Ciclope é muito bem retratado nas histórias seguintes. A gente vê esse personagem sofrendo, tentando seguir em frente após a perda da esposa. Até que, alguns anos depois... E eu não tô falando que trazer um personagem morto de volta à vida é necessariamente ruim. Tem vários exemplos que provam o contrário. Mas nesse caso específico, e em vários outros... Não. Esse tipo de bobagem costuma acontecer porque histórias em quadrinhos como X-Men, Homem-Aranha e Batman não são escritas por um único autor, como um livro ou um filme. Os roteiristas mudam o tempo todo. Cada um deles tem uma visão específica dos personagens, de como eles devem se comportar e o que eles precisam aprender. Pro Chris Claremont, o cara que escreveu a saga da Fênix Negra, os X-Men precisavam aprender alguma coisa, amadurecer com a perda de um dos seus membros mais poderosos. Para ele, era importante que esses seres quase divinos tivessem consciência da própria mortalidade. Memento Mori. Pro John Byrne, o cara que trouxe a Jean Grey de volta... F***se tudo isso. Mas tudo bem, ninguém liga, nada disso existe. A lição que fica é que depois dessa morte / ressurreição, abriu-se a porteira, né? Quebrou a jurisprudência. É assim que fala. Personagens começaram a morrer e voltar o tempo todo. É um dos principais motivos que me fizeram parar de comprar gibi todo mês quando eu era jovem. O que não faz tanto tempo assim, beleza? Tá olhando que a Mary Jane uma vez morreu num acidente de avião, mas ela tava num cativeiro o tempo todo. A Tia May uma vez morreu de velhice, numa das histórias mais bonitas que eu já li no gibi. Ela também tava no cativeiro o tempo todo. Dr. Octopus, Capitão América, Electra, todo mundo já morreu numa história impactante. Meu Deus do céu, ai meu Deus. Até o próximo gibi. E tudo bem, faz parte, ninguém liga, nada disso existe. Quer dizer... existe em outros lugares também. Quase toda história com algum elemento fantástico usa a morte como recurso narrativo em maior ou menor escala. Principalmente quando é uma narrativa serializada. E mais ainda, quando o principal atrativo dela são os grandes momentos chocantes. Dun, dun, dun. Então, quando a morte é tratada com seu devido respeito, vamos dizer assim, quando ela não é usada de um jeito pobre e arbitrário, quando ela realmente se torna aquilo que une tudo que é vivo num só rebanho de condenados... peraí, quando que isso acontece mesmo? The Midnight Gospel é uma série animada criada por Benetton Ward e Duncan Trussell para Netflix. A animação usa o formato podcast ou spacecast. Would you be my spacecast? Para confrontar o protagonista com a morte e o seu próprio luto. É uma das coisas mais estranhas que eu já assisti e eu chorei igual uma otária no último episódio. The love isn't going anywhere. E a morte é uma parte integral de Midnight Gospel. Às vezes, literalmente, quando a personificação dela aparece num episódio, por exemplo. Mas às vezes, essa temática tá ali na surdina, escondida entre as interações dos personagens ou no subtexto de uma conversa sobre práticas meditativas, religião e bruxaria. Tudo chega na morte de alguma forma. We don't really let it in about our mortality. Porque o personagem principal tá vivenciando um luto profundo. A gente tem pequenos vislumbres desse luto no decorrer da série. E tudo isso culmina no episódio final, quando
Bom, eu não vou contar. Assiste aí. Meu ponto aqui é que Midnight Gospel, com seu formato subversivo e irreverente, encontrou uma maneira muito profunda de refletir sobre a morte. Eu nunca vi nada assim antes. E eu espero, um dia, conseguir elaborar com detalhes o que eu senti depois do episódio final. Talvez um dia. O meu exemplo preferido de luto e morte na ficção é um pouquinho mais simples que Midnight Gospel, mas não menos profundo. Mom? No episódio 16 da quinta temporada de Buffy, a mãe da protagonista morre. Spoiler. Mas ao contrário do que a gente poderia esperar de uma série sobre vampiros e ameaças sobrenaturais, a morte de Joyce é causada por uma doença, um tumor no cérebro, um vilão que a heroína não consegue matar com uma estaca. É um episódio brutal, que lida com as várias faces do luto. Em especial, a relação que a gente cria com o corpo da pessoa que se foi. We're not supposed to move the body! Mas o momento mais forte, na minha opinião, acontece logo depois que uma personagem pergunta se alguém vai abrir o cadáver. Are they gonna cut the body open? Essa aqui é a Anya. Ela costumava ser um demônio até alguns anos antes dessa cena, igual eu. Mas ela perdeu os poderes e passou a viver como uma humana entre Buffy e seus amigos. Ela não sabe direito ainda como viver uma vida como uma pessoa normal. Ela tem pouco ou quase nenhum traquejo social, igual eu. E ela não entende muito bem o conceito de mortalidade. E é com esse contexto que surge o momento mais tocante desse episódio. I mean, I knew her, and then there's just a body. And I don't understand why she just can't get back in it and not be dead anymore. It's stupid. It's mortal and stupid. A questão fundamental aqui não é a falta de humanidade de Anya ao não entender a morte. What's going to happen? A questão é que os humanos também não entendem. Ninguém entende a morte. E é aqui que esse vídeo começa a ficar um pouquinho pessoal. Esse ano, eu perdi a minha mãe. E em muitos momentos do meu processo de luto, quase todos, eu me senti exatamente igual a Anya. But I don't understand. Tentar criar um sentido da dor mais profunda que eu já senti foi confuso e frustrante. É uma dor existencial. É uma raiva existencial. Como que pode a gente não saber nada sobre uma parte tão fundamental da nossa existência? It's mortal and stupid. Como que é possível um aspecto da vida ser tão definidor e tão misterioso? Por que a gente precisa passar por isso? Qual que é o sentido? Pra quê? Por quê? Uns anos atrás, o filósofo Simon Critchley escreveu no Guardian que se o nosso ser é finito, então uma vida humana autêntica só pode ser encontrada confrontando-se com a finitude e tentando dar um sentido à nossa morte. Ele escreveu isso quando ele estava analisando a obra do Martin Heidegger, que era uma figura problemática. Mas eu não vou entrar nesses detalhes não, senão eu vou acabar abrindo a caixa de Pandora de homens véu branco e ninguém precisa mais disso hoje em dia. O ponto é que eu fiquei pensando sobre essa coisa de confrontar a própria finitude, memento mori, e como todo mundo é um pouco triste porque sabe que vai morrer, e como toda essa baboseira se relaciona com a minha própria confusão em relação ao meu próprio luto. A gente não entende a morte, mas a gente não entende a vida também. E tudo bem, porque a morte só faz sentido quando a gente contempla o que acontece antes dela chegar. E a vida só faz sentido porque a gente sabe que ela acaba um dia. É por isso que a gente construiu civilizações, templos, sociedades, conexões, famílias e afetos. Todos os aspectos da nossa existência estão cercados de morte, porque tudo acaba. É igual em Midnight Gospel, quando toda conversa acaba virando uma reflexão sobre a nossa própria mortalidade, porque tudo é um lembrete da nossa própria mortalidade, porque tudo acaba. Civilizações, planetas, estrelas e até o universo em si. E encarar isso todo dia é devastador. Mas tem uma outra maneira de enxergar a morte. Em vez de olhar para o mundo como um constante lembrete da nossa mortalidade, talvez a gente devesse olhar a morte como um lembrete da vida, como um sinal do nosso fluxo constante, de que a gente não é uma coisa só, de todas as pessoas que a gente se torna no decorrer da vida, crianças, irmãos, pais, mães, sobrinhos, amigos, amantes. A gente não é um ponto fixo no espaço-tempo, e a morte ajuda a colocar essa realidade em perspectiva, porque quando uma pessoa morre, o que fica é a lembrança de tudo que ela foi em vida. Criança, irmã, mãe, sobrinha, amiga, amante, um ser gigante e cósmico. E essa percepção só é possível com a consciência da finitude. Memento mori. O que ia ser da gente se não fosse a morte?
se a gente simplesmente ficasse aqui, um olhando pra cara do outro pra sempre. Que legal, hein? Outra live da Anitta. Ia ser um porre, ia ser um tédio. E seria ainda mais estúpido do que viver e morrer. Não que viver e morrer não seja estúpido. É bem estúpido. It's mortal and stupid. Mas é o que tem pra hoje, né? E podia ser pior, eu acho. Tá aí um jeito positivo de terminar um vídeo, hein? Hot take, podia ser pior.